Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Mulher sempre se lembra, homem é mais difícil lembrar do primeiro. Não Eu, lembro. eu não ia te perguntar, mas esse negócio do primeiro Não, beijo é sempre polêmico. Aí a Carol gritou aqui no ponto, pergunta pro Silmar. Então eu vou perguntar, você se lembra do seu primeiro beijo, Silmar? eu não lembro. Então vamos ao feijão com arroz, vamos às commodities agrícolas e à economia. Com você. Olá, Otávio. Mercado financeiro, dólar operando em queda nessa manhã de terça-feira, menos 0,3% a cotação da moeda americana, agora em R$ 5,09. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 com leve valorização de 0,1%. Abriu o dia em queda, agora deu uma pequena virada para cima. Preço do petróleo tipo Brent negociado no mercado internacional, a queda de 1,2%, $83,70 o barril nesse momento. Mercado de commodities agrícolas. Ontem tivemos o fechamento dos grãos em forte alta na Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo principalmente. O trigo explodiu ontem, subiu 5,5%. Hoje o pessoal aproveitando os preços altos para vender um pouquinho. Soja caindo agora por conta disso, na Bolsa de Chicago, menos 0,8%. Milho também cai, em torno de 0,6%. Trigo não é diferente, menos 0,2%. Na Bolsa de Nova York, cai o açúcar, 0,8%. Mas demais commodities aqui operando com alta. É o caso do algodão, mais 0,3%, e especialmente do café. O café está com o mercado bem inflacionado, está vindo uma alta do Arábica agora de 4,4% na Bolsa de Nova York. O mercado refletindo um conjunto de fatores aqui, pouca oferta de café robusta, que é o nosso Conilon, tem uma oferta menor no mercado internacional, e preocupações também com as safras aqui no Brasil, também no caso do Arábica. A colheita está começando agora aos poucos, e existe uma certa dúvida aqui com relação ao tamanho da safra brasileira. Suco laranja também sobe 0,4% e cacau também 1 ponto percentual de alta nesse momento. Tavinho. Ok, Silmar, vamos então a outros destaques e a questão do arroz chama a atenção, né? Da importação de arroz pelo Brasil. O governo federal deve zerar impostos sobre a importação de arroz, medida que vale para países de fora do Mercosul, como explica a diretora executiva da AB Arroz, Andressa Silva. A indústria vê com muita resistência a importação de arroz pelo governo, porque é uma medida onerosa, uma medida intervencionista. Na verdade, nós acreditamos muito no livre mercado, que o mercado se ajusta. A indústria já tinha tomado a iniciativa de promover a importação de arroz para regularizar a oferta no mercado interno, então é uma medida, do nosso ponto de vista, desinteressante e desnecessária. Já no caso da retirada da TEC, é uma medida que privilegia a atuação da indústria no mercado, indo buscar esse arroz a um preço desonerado, mais acessível para o consumidor, então é uma medida mais palatável para esse momento de crise. Se fosse a entrada do governo importando, isso preocuparia, porque o governo importa grandes volumes, só o anúncio de importação de até 1 milhão de toneladas já fez com que o mercado externo subisse bastante os preços, inclusive a Tailândia, que era a principal origem cotada, mas porque é mais um comprador no mercado, um comprador forte. Mas no caso das indústrias, elas têm essa consciência de mercado, já fazem a importação há bastante tempo, a importação do Mercosul é corriqueira todo ano para complementar o abastecimento, uma vez que nós exportamos o mesmo quantitativo que importamos. Então, a indústria faria esse movimento de forma pontual a assegurar a oferta de forma regular, sem o receio de que possa pesar a mão e trazer mais produto do que o suficiente e desregular toda a comercialização do mercado. Então, essa medida feita pela indústria é menos preocupante do que pelo governo. Mais de 80% da produção de arroz já tinha sido colhido quando das enchentes, então já havia um volume de produto bastante considerável. Esses 20% restantes, nem todo esse percentual foi atingido, então a UIRGA e a Conab estimam uma produção no estado do Rio Grande do Sul superior a 7 milhões de toneladas, que é o suficiente para abastecer o mercado ao longo desse ano. Então, no ano passado, é bom lembrar que a produção de arroz ficou num volume de 10 milhões de toneladas e o abastecimento transcorreu normalmente. Então, algo próximo desse volume de 10 milhões de toneladas também para esse ano não vai ser nenhum problema. A preocupação que se tinha de início era com relação à logística, para deslocar o arroz das regiões produtoras no Rio Grande do Sul para as regiões consumidoras. Mas isso vem sendo reconstruído por parte do governo, trechos estão sendo viabilizados, então não é uma preocupação agora no médio e longo prazo.
O arroz empapou, como a gente diz. Eu gosto de arroz sequinho, durinho. Mas esse aí empapou e não é o arbóreo, aquele italiano que faz o risoto. E olha, o primeiro leilão de importação de arroz pelo governo, que estava marcado para hoje, terça-feira, foi suspenso. O adiamento havia sido solicitado na semana passada por entidades do setor arrozeiro ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O leilão será realizado agora, está marcado, pelo menos na quinta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, Silmar, como eu disse aí, o arroz desandou, empapou. O japonês gosta daquele arroz todo grudadinho, Eu não gosto, eu gosto do arroz soltinho e al dente. Risoto, eu odeio risoto. Risoto para mim é arroz empapado. Eu não gosto de risoto, não sei porquê, mas eu não gosto. Enfim, mas o arroz aí desandou desde que o governo falou que ia importar 1 milhão de toneladas para cobrir o déficit do que foi perdido na safra gaúcha, que foi dito desde o começo. E agora tivemos uma representante do setor aí dizendo novamente que não é necessário. O setor já tinha, as empresas já tinham tomado algumas atitudes no sentido de importar se fosse necessário e o que fosse necessário para não desequilibrar o mercado, porque o produtor de arroz no Rio Grande do Sul, que responde por 70% do arroz, eu vou falar um pouquinho, depois você fala, 70% do arroz produzido no Brasil, foi dito aí que não tem problema. O Brasil tem para consumir, produzir o que tem, o que precisa consumir, o que vai consumir. Então, aí vira a questão. Aí começou a desandar algumas coisas junto com o arroz. Por exemplo, eu vou citar a fonte, porque jornalista tem que citar a fonte, mesmo que não seja dos nossos parceiros. Nosso parceiro é o UOL, mas eu estava vendo há pouco no Globo.com, os países do Mercosul subiram 30% o preço do arroz depois que souberam da intenção do Brasil de fazer leilão e de importar arroz. E aí o Brasil zera a alíquota de imposto para países fora do Mercosul. Arrumamos um perrengue aí que não tinha por que ser criado, Silmar. Tá vendo? É uma sucessão de trapalhadas aí que eu nunca tinha visto na vida aqui. Primeiro, não tem nenhum problema de falta de arroz. Está havendo aqui um problema logístico momentâneo por conta de estradas alagadas, pontes caídas, etc. Colheita do arroz da safra do Rio Grande do Sul, que abastece todo o país, mais de 70% da produção nacional, já estava quase concluída. Faltava 17%, se não me engano, quando as enchentes começaram. E parte disso está sendo colhido em algumas regiões que não foram afetadas. Então, o que foi colhido é mais que suficiente para abastecer todo o território nacional. Sem problema nenhum, a não ser, como eu disse, problemas pontuais de logística, ou seja, deslocamento aqui por conta de estradas alagadas. Isso é uma coisa momentânea, vai se resolver rapidamente. Aí o governo atrapalhado aqui começa a anunciar que vai importar 1 milhão de toneladas, ou seja, bota um volume ainda, um volume gigantesco, totalmente desnecessário. É óbvio que isso desperta a cobiça dos países vizinhos aqui. Opa, tem aí um grande comprador no mercado, não existe comprador de 1 milhão de toneladas de um dia para o outro. Isso é uma novidade aqui que foi inventada por alguém no governo lá. Isso é uma atrapalhada completa. E aí, claro, o produtor de arroz, a indústria de arroz lá do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, abriu o olho, aumentou o preço, digo, opa, vamos lá, vamos se lavar agora nesse mercado, essa compra inesperada aqui pelo Brasil. Aí, obrigou o Brasil aqui a cancelar o tal de leilão, esse aí, para comprar esse arroz do Mercosul, porque o preço ficou inviável. Aí, inventaram a segunda moda aqui, abrir importação de qualquer outro país do mundo aqui, Tailândia, Índia, Paquistão, Vietnã, são os países que produzem arroz lá, abrir com isenção total de impostos. Hoje tem uma tarifa que vai de 9% até 10,8%, isenta tudo, deixa entrar à vontade, sem fixar nenhum limite, ou seja, se quiser importar 10 milhões de toneladas, pode importar, tudo liberado até 31 de dezembro. Uma tragédia, uma atrapalhada completa, como eu nunca vi na vida. Além da própria intervenção de governo no mercado, que não ajuda em nada. Enquanto isso, já existe importação de arroz do Mercosul, um fluxo normal, todos os anos, o Brasil exporta e importa, é normal esse comércio. Esses países do Mercosul, eles plantam arroz para abastecer o Brasil, que não tem consumo interno. Não existe tradição de consumo de arroz na Argentina ou no Uruguai, por exemplo, e mesmo no Paraguai. Então, uma sucessão atrapalhada. Aí o governo libera tudo. Também não é necessário, porque a indústria normalmente já busca, quando tem algum problema local de deficiência de abastecimento, já compra também de outros países, inclusive da Tailândia. Ou seja, com ou sem imposto, a diferença de 9%, 10% não vai fazer grande resultado final aqui, não vai mudar muito o resultado final de uma compra.
Então, simplesmente serviu para inflacionar o mercado e, mais do que isso, provocou uma corrida do consumidor aos supermercados achando que ia faltar arroz, que acaba faltando mesmo, né? Tá vendo? Eu nunca vi uma coisa dessa em não sei quantos anos que eu acompanho esse mercado. Ô, Silmar, é lembrar do Stanislau Ponte Preta. Quem não conhece que vá pesquisar. O FEBEAPA. É o Festival de Besteiras que assola o país, principalmente em momentos como esse de dificuldade. Você resumiu bem. Como bom gaúcho que é e profundo conhecedor do mercado, e claro, do mercado do arroz, onde o seu Rio Grande do Sul produz 70% do arroz do Brasil, Santa Catarina outros 10%, ou seja, os dois estados têm aí 80% da produção de arroz, não precisava de nada disso, virou essa pataquada aí. Agora, vai isentar de imposto o de outros lugares do Mercosul. Agora, será que o pessoal de outros lugares também está falando, oba, agora não vai importar do Mercosul, não é? Vamos pegar a carona nesse trenzinho. Mas o pior, a consequência disso é que é mais desastrosa ainda lá na frente. Ou seja, está liberada a importação, sem limite, sem nada, até 31 de dezembro. Olha, agora em agosto já começa o produtor brasileiro a se preparar para o plantio da próxima safra. Qual é o ânimo que ele vai ter para aumentar a área de plantio, investir na lavoura para a próxima safra, sabendo que vai entrar uma enxurrada de arroz aí durante a própria colheita dele aqui no Brasil? Ou seja, se comprou um problema novo aqui que não existia, desestimular o produtor para a próxima safra. Toda vez que governo resolve interferir na lei de mercado, isso é sagrado e a gente sempre fala isso porque a gente aprendeu isso, conhece isso e vê isso na prática. Toda vez que o governo resolve interferir na relação de mercado, como disse a entrevistada aí do setor ourizicultor, né, dos produtores de arroz, o mercado se entende, o mercado se acerta. Quando entra esse tipo de atitude, desequilibra tudo. E outra, quem vai sair prejudicado na ponta final é o produtor de arroz, que já vem sofrendo há um bom tempo com os altos custos de produção. E agora se vê nessa sinuca de bico, né? É impressionante a falta de habilidade que têm as nossas autoridades na tomada de decisões. Todas elas abruptas, inconsistentes, tomadas de forma atrapalhada, sem nenhuma base de pesquisa, sem nenhuma base de estudo, sem nada. Olha, veja o governador do Rio Grande do Sul, aí, o Eduardo Leite, seu governador aí, anda numa saia justa danada porque cada hora ele fala uma coisa. Aí ele vai lá, diz que... Olha, as doações podem prejudicar e acabar dando um grande prejuízo para o comércio do Rio Grande do Sul. O que é comércio do Rio Grande do Sul? Não tem comércio, governador. Está tudo debaixo d'água, governador. Vai ter que reconstruir tudo. Aí o Megali, lá de Nova York, até disse na Rádio Bandeirantes, que depois alguém me contou, que eu não tinha ouvido, o Megali falou, não, ele não disse bem isso. Ele falou assim, mas pegaram um trecho da fala. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Porque isso vira eco, né? Isso vira eco. E aí depois ele se explicou, ele se desculpou. Não, eu não falei bem isso e tal, não foi assim e tal. Fica na saia justa. Agora foi com a questão do... Não, o governo tem outras demandas, não é só a questão da demanda. Agora está pedindo desculpa por conta de ter falado... Não fala isso. Fala que... Já não chega às aulas que o ex-presidente que tivemos aí deu... de falta de ouvir os seus interlocutores e porta-vozes, precisa ter alguém para dizer o que uma autoridade tem que falar. O Irã é mais organizado nisso, quando falou da morte do presidente lá. Todo mundo falou a mesma coisa. Não falou, Silmar? Caiu o helicóptero velho. Eles só tinham 2 helicópteros daquele Bell 212. Eu estava vendo ontem, curiosamente, qual é a frota militar do Irã. E eles só tinham 2, agora só tem 1. Os 2 velhos, né? Caiu 1. Né? Então, pelo menos eles falaram a mesma coisa, todo mundo. Então, está faltando uma certa lógica aqui. E no mesmo lugar que eu vi lá, que eu já citei a fonte, que eu vi que os países do Mercosul aumentaram em 30%, tem um outro destaque que é o seguinte: o setor de frutas não viu nada ainda o que vai acontecer em relação a perdas e preços por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.
Porque essa parte que sofreu as enchentes da serra para baixo, entre a serra e aí, é o grande produtor de frutas do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor da serra, incluindo a serra, que é a região mais fria, e a parte de baixo. Portanto, vem aí mais abacaxi para resolver. Pelo amor de Deus, falei abacaxi aqui, o abacaxi não tem nada a ver com isso. Não vai importar abacaxi, que no Rio Grande do Sul não tem abacaxi. Abacaxi é lá na Paraíba, é no Nordeste ou então aqui no interior de São Paulo. Né, Silmar? Mas é um bando de trapalhadas. Infelizmente, começou com uma declaração do próprio presidente, né? Os ministros tiveram que correr atrás. O presidente Lula que levantou essa ideia, vai importar tudo que precisa, 1 milhão de toneladas, pronto. E aí estavam os ministros lá correndo atrás, depois para tentar consertar e piorando mais ainda a emenda que o soneto. Pois é, tem mais. A gente viu na manchete ali do Band.com e também do UOL, a gente já tem comentado. Os números da economia e previsões aí de inflação, PIB, etc. e tal, vão mudar muito no Brasil em decorrência do que vai se descobrindo após as águas baixarem no Rio Grande do Sul. E aqui, agora, o setor de aves do Rio Grande do Sul teve um prejuízo de quase 183 milhões de reais devido às enchentes no estado. Informação que foi divulgada pela Associação Gaúcha de Avicultura em conjunto com o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas do estado. De acordo com o estudo, as estruturas de granjas e agroindústrias tiveram danos de quase 600 mil reais no local onde a perda foi parcial. Mas naqueles estabelecimentos que foram completamente destruídos, a estimativa de danos fica em cerca de 4 milhões e meio de reais. Silmar, nós estamos falando desde o começo aqui e eu tenho reafirmado isso. Quando as águas baixarem definitivamente, e já dá para ver em algumas imagens o que tem de comida podre, estragada, rato boiando, barata boiando, animal morto e etc. e tal, quando as águas baixarem completamente, é que essa conta vai poder começar a ser feita. Né? Começar. É verdade também. Aliás, eu preparei uma lista aqui para caso alguém me perguntasse sobre a importância só do setor de alimentos aqui no Rio Grande do Sul, né? Basta citar a economia, é a quarta maior economia do país, só perde para o Rio, São Paulo e Minas Gerais, né? Então isso tem um efeito em toda a economia brasileira, né? Está acontecendo essa tragédia aqui. Mas só no setor de alimentos aqui, além do arroz, lembrei aqui de frango, um estado grande, importante, a gente está vendo aqui a notícia com prejuízo, carne de frango e de ovos, suínos, é o segundo maior produtor de carne suína do país, leite e derivados também é o segundo maior produtor, só depois de Minas Gerais, óleo de soja, o grande parque industrial do Brasil está aqui. O outro está em São Paulo. Óleo de canola, é o único estado que produz canola aqui no Brasil. Trigo, grande produtor, maior produtor de trigo do país, consequentemente farinha também, tem muito moinho por aqui. Uva, suco de uva, vinho, frutas em geral, clima temperado, principalmente maçã e uva, né? Pera, pêssego, mel, maior produtor de mel do país. A lista é imensa, Tavinho. Isso só no setor da agropecuária, do agronegócio, né? Cara, tem outros setores aqui com importância fundamental. Inclusive, não sei se a gente comentou aqui, o setor de autopeças, né? Parque de autopeças aí de Caxias do Sul, que é gigantesco, abastece todo o país, né? Tem indústria em São Paulo parando a atividade por uma semana aqui por falta de peça, que vem de Caxias. E exporta também. A Argentina é um grande produtor, a indústria automobilística argentina é forte, é concorrente do Brasil. Muitas multinacionais que estão no Brasil produzem determinados modelos, aliás, muitos, na Argentina, por conta de uma relação aí custo-benefício, fecharam plantas por aqui, mas produzem na Argentina. E o setor de autopeças de Caxias do Sul é fornecedor dessas indústrias. Estão faltando peças em várias montadoras na Argentina, peças que vão do Brasil para lá, do Rio Grande do Sul. Estava lendo sobre isso ontem. E sem contar, polo petroquímico, é o terceiro maior polo petroquímico do país, né? Ou seja, a lista é longa aqui. Então, claro, tem efeito na economia nacional. Ontem mesmo, o Boletim Focus do Banco Central, a gente comentou aqui, já reduziu as previsões de crescimento do PIB para esse ano, por conta exatamente da situação do Rio Grande do Sul. Com toda a licença que me permite, eu vou pedir a você um favor. Que me envie essa relação, porque nem sempre quem nos assiste aqui ouve também no rádio. Como eu tenho uma coluna na Band News FM, eu quero dar alguns desses dados aí, ou esses dados, e vou citar você como sendo a minha fonte, claro, porque eu acho importantíssimo isso nesse momento em que a decisão do arroz é uma, que já está criando a maior confusão.
Mas daqui a pouco vai virar a questão do pêssego, a questão da uva, a questão do vinho, a questão do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Então, se por favor me envie essa lista sua pelo WhatsApp, eu vou citar você como sendo minha fonte, peço licença para divulgar no rádio, porque eu acho importantíssimo isso. Tá bom? Obrigado também. Mas eu tomar para você. Tá bom, então. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado pelas informações. Vamos daqui a pouquinho com a previsão do tempo e eu vou perguntar, para relaxar um pouquinho, né, para a Luísa Cardoso, sobre aquela polêmica que surgiu logo na abertura do programa por conta de uma manchete no nosso band.com.br. Se prepara aí, hein, Luísa Cardoso? Vou te perguntar se você se lembra do seu primeiro beijo. Tchau, Silmar. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.